concessões que o Brasil priorizou, isso desde Guarulhos, Viracopos e JK, em Brasília, é aquele modelo em que você vai arrecadar receitas por meio do leilão e não por meio de melhoramento, efetivamente, da infraestrutura. Onde eu quero chegar? Explicando melhor, por meio do leilão, o leilão é quanto o comprador, digamos, paga para o governo para poder operar esse aeroporto. Exatamente. O leilão nada mais é do que você receber um valor por aquela alienação, aquela venda, entre aspas, da infraestrutura para um particular explorar. E qual que é o problema desse tipo de evento, de modelagem? É que você acaba priorizando muito mais a arrecadação de recursos, e o governo acaba, obviamente, arrecadando, fazendo caixa com isso, e o serviço em si ele não pode ser tão melhorado porque você já tem uma contrapartida inicial, um gasto elevado logo de início, que é o pagamento pelo uso dessa infraestrutura. Ou seja, o comprador do aeroporto, sei lá, tem que desembolsar X bilhões para comprar aquele aeroporto, o que fortalece o caixa do governo, como você está colocando. Mas esses X bilhões que ele desembolsa faz com que ele não tenha tantos bilhões para investir na melhoria do aeroporto. Exatamente. É mais ou menos essa linha. E o problema, por exemplo, se a gente olhar modelos de outros países, por exemplo, na Ásia, as receitas acessórias, que era o que a gente estava conversando inicialmente, elas representam em torno de 70% do projeto. Então você tem um aeroporto em que o principal não é o tráfego aéreo em si, ou o que você gasta lá dentro. A gente pode dizer que, na verdade, esse leilão deveria ter um pouco mais de requisito para deixar isso mais completo de alguma forma, e não só o valor pago por isso, por essa concessão? O leilão, a concessão em si, ela tem realmente melhorias para a infraestrutura, tanto que os concessionários estão investindo em melhorias do serviço. Só que a partir do momento que você utiliza esses recursos inicialmente para, como a gente estava conversando, para que isso seja transferido ao governo, né, que na prática você acaba fazendo caixa com recursos, com concessões, o que não deveria ser o melhor modelo. A partir do momento que você faz caixa com esses recursos, você tira a possibilidade de melhorias, de maiores investimentos no próprio aeroporto. E esse é o grande problema da modelagem. O governo, mesmo dentro desse modelo que você cita, normalmente você não faz... a pergunta é de quem não entende do assunto, mas normalmente, pelo que eu vejo na mídia, no jornal, o governo faz um leilão baseado nesse modelo de transferência de receita, ou seja, da venda, digamos, de parte do ativo, mas ele faz a exigência de contrapartidas, de melhorias, de benefícios na infraestrutura. Então, na verdade, quer dizer, o comprador, na verdade, tem que estar arcando com dois ônus aí, o ônus de pagar ao governo a parte que o governo está vendendo e o ônus dessa contrapartida obrigatória em contrato. Exatamente. É isso. Você acaba tendo, na verdade, o ônus do próprio melhoramento do aeroporto em si, e o ônus do pagamento por essa venda. Quando eu falo venda, eu falo sempre entre aspas, porque isso retorna ao poder público depois de um prazo, é uma concessão. Então, na verdade, é como se fosse um leasing, como a gente pode dizer, que você devolve para o governo. É um aluguel que você paga para você poder explorar aquele espaço. Quando a gente parte do princípio que a Aerótrópolis seria um modelo de negócio para o aeroporto, a gente fatalmente tem que chegar no modelo de receitas acessórias como principais para um empreendimento desse vingar. É engraçado que, historicamente, tem até um físico que inventou um termo que chama constante de Marquette. O que isso quer dizer? Que as pessoas, em geral, demoram 1 hora de deslocamento da sua residência até o trabalho, etc. Isso sempre foi feito a pé, na antiguidade, a cavalo, a veículo e hoje por avião. Então, se você pensar que uma aerótrópolis pode ser um tipo de cidade ao redor de um aeroporto, em que você mora numa cidade a, sei lá, 300, 400 quilômetros de distância, que você demora 1 hora para chegar e trabalhe e volte para a sua cidade no fim do dia, evidentemente o transporte ele passa a ser acessório, é como se fosse um metrô. Se ninguém pensa em gerar recursos com um bilhete de metrô. O que é principal são as atividades econômicas ali que vão estar orbitando esse aeroporto. E aí a Aerótrópolis faz sentido. O exemplo paradigmático que a gente tem é o da Coreia do Sul, o aeroporto de Incheon, que ele praticamente foi concebido para ser uma aerótrópolis. E hoje ele sempre está na lista dos 3 principais aeroportos do mundo. Esse ano acho que ele perdeu para Singapura, mas o ano passado ele era o melhor aeroporto do mundo. Então, esse é o modelo, quando a gente fala de paradigma, assim, dentro de uma órbita internacional, esse seria um aeroporto no estilo aerótrópolis. A gente tem aqueles aeroportos hubs, como Dubai, por exemplo, em que ele virou um hub mundial para a Ásia, para a Europa, para a América. E o Brasil poderia ter o hub, que seria Guarulhos, mas hoje em dia se questiona se Guarulhos realmente seria o hub ou, por exemplo, Santiago ou Lima funcionariam como hubs regionais, dada a demora que se houve para investir,
para se ter uma concepção de investimentos privados para o aeroporto de Cumbica. Em relação a outros países da América Latina, você citou Lima, Peru, etc. e tal, o Brasil está mais atrasado? Acho que sim, porque esses países, principalmente o Chile e Peru mais recentemente, começaram um programa de concessões muito antes do Brasil. Então hoje, uma simples viagem que a gente faz para o aeroporto de Lima, a gente já vê a diferença, porque estão no estágio mais avançado de recuperação, de revitalização do aeroporto. O contrato de Guarulhos é muito novo ainda, então os resultados vão ser sentidos daqui a alguns anos. A gente ainda não pode dizer que realmente houve uma melhora, porque não faz muito tempo assim. O Aerotrópole, no Brasil, na minha visão, teria que ser um aeroporto novo, ou seja, como projetos que a gente vê em Jundiaí, ou ali perto do Rodoanel, aqui no caso de São Paulo. Então, isso teria que ser uma região que já tem uma certa dinâmica econômica e que falta realmente um modal de transporte que permita esse tipo de locomoção. Então, por exemplo, Congonhas poderia ser aerótropos, eu acho difícil pela própria estrutura já metropolitana da cidade. Você teria que remodelar pela totalmente. limitação física de terreno mesmo, Exatamente. de área para fazer ação. Né? Exatamente. Então, ele ficaria muito mais fácil de ser viabilizado com aeroportos novos, como, por exemplo, aconteceu em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que é um aeroporto novo, mas o projeto não foi concebido para ser uma aerótrópole, por questões, evidentemente, uma preferência governamental de que seja um aeroporto, inicialmente era de carga, agora de passageiros, então teria que ser um aeroporto novo para ter esse conceito. Tem um problema da legislação também, que é um pouco atrasada nesse sentido. A lei é de 95, né, a lei de concessões, que foi a base desses contratos. Ela enxerga como serviço público, basicamente, a remuneração via tarifa, aquela mentalidade. Quem vai te remunerar a demanda é o passageiro, é o pedágio que você paga na rodovia, etc. E ele considera tudo aquilo que não for pago pela demanda por esse serviço como acessório. Então, por exemplo, exploração de espaços, publicidade, empreendimentos imobiliários, isso seria receita acessória. Se a gente analisar economicamente, elas não são acessórias, de fato. O peso que elas têm econômico num empreendimento desses, às vezes, pode ser maior do que a própria demanda. Obviamente, a demanda é importante. E se a gente comparar a evolução histórica em outros países, como eu falei, na Ásia, você tem uma proporção de 70%, 30%. 70% é receita acessória, entre aspas, então não é mais acessória. Na Europa já é metade, meio a meio. O Brasil ainda está 30% como acessória e 70% de receita de demanda. Só para a gente que é leigo entender, nesse modelo atual, que a legislação que você estava se referindo aí, a receita acessória, ela entra ou não entra? Tipo, ela não é nem considerada tipo acessório, você vai levar de bônus? Não, ela entra. Ela faz parte do cálculo. O problema é que ela é menosprezada, por exemplo. O que você tem como meta é justamente, são os níveis de demanda que você tem que atender. Só que você não tem como meta, por exemplo, você tem que ter tantos cafés aqui, tantas lanchonetes. Isso não entra como meta, isso entra como um plus ao seu contrato. Você não tem uma meta de melhoria efetiva do serviço, exatamente, de oferecer mais conforto ao passageiro. Exatamente. Ou talvez não é colocado de uma forma assertiva, como essa semana colocaram um spa, né, um day spa dentro do aeroporto por R$600. Uhum. Quer dizer assim, como é que você enxerga isso? Então, quando você não tem uma regulação, ela fica pelas leis de mercado. É bom por um lado, por conta disso, você consegue ter, obviamente, bons contratos e isso gerar receita. Por outro lado, é ruim porque não necessariamente vai se reverter em comodidade. Por exemplo, na minha visão, talvez um spa seja menos útil do que você ter bons restaurantes, boas opções para quem trafega naquele aeroporto, né, para os passageiros. Então, o menosprezo à receita acessória acaba causando esse problema. Né?